Tudo bem, irmãos? Espero que todos estejam bem. Este vídeo está sendo gravado hoje, dia 3 de maio de 2020, às 17 horas e 14 minutos, né? Espero que os irmãos estejam bem, então, para nós fazermos esse culto juntos ao nosso Deus. Se algum irmão souber de irmãos da igreja que não tenham ou não participem do grupo da igreja ou da união de homens, uma irmã me sugeriu que este link também fosse enviado para a união de senhoras, então eu peço que alguma irmã possa fazer uma cópia e colar no grupo de senhoras, para as senhoras poderem ter acesso também, as senhoras que não fazem parte do grupo da igreja, terem acesso também a esta mensagem, tá bom? Agradeço muito a Deus pela vida dos irmãos e irmãs. A minha oração é que os irmãos estejam firmes, não desanimem. Em breve nós vamos estar nos reunindo novamente na igreja, né? Convido os irmãos a abrirem os seus hinários para nós cantarmos um hino ao nosso Deus, o hino de número 398, Sou Feliz. 398. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve
onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, irmãos? Você é feliz com o Senhor Jesus Cristo? Né? Quando nós cantamos este hino, a gente tem que pensar sobre isso, né? Será que verdadeiramente eu estou cantando algo que eu creio? Na última estrofe, fala: a vinda eu anseio do meu Salvador, e em breve ele virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com os remidos, no caso os irmãos e as irmãs, meus irmãos e irmãs em Cristo, na luz do Senhor. Aqui está o resultado da sua busca. E por isso sou feliz. Né? Por isso sou feliz. Muito bem, irmãos. Vamos fazer uma oração e pedir a bênção do Senhor por nossas vidas, né? Mais uma vez. Orai sem cessar, diz as Escrituras. Então vamos continuar orando, pedindo a ajuda do Senhor por nossas vidas, pela nossa igreja, por cada irmão e irmã que congrega na Igreja Batista da Bíblia em Jardim Santo Antônio, e também orar pela nossa congregação lá em Ibiúna, que também está com o templo fechado, que Deus também possa estar ajudando, né? Então vamos lembrar em oração de todos, são muitas necessidades, e a força que nós temos é a oração. Obrigado a Deus por o Senhor me dar a saúde necessária e a vida para eu poder estar fazendo esse vídeo, ó Deus, e enviando para os meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu quero, ó Deus, interceder agora em favor de cada irmão e irmã da nossa igreja, Igreja Batista da Bíblia em Jardim Santo Antônio, Osasco, São Paulo, e pedir, ó Deus, a bênção do Senhor sobre cada irmão e irmã, Senhor. Eu quero, neste momento, apresentar a vida de cada um desses amados, porque eu tenho absoluta certeza, Senhor, que o Senhor sabe Este é um resultado de todas que as coisas que acontecem na vida de cada irmão e irmã. E eu quero nesse instante suplicar a bênção do Senhor. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um e que todos possam, ó Deus, ser cuidados de Ti. Abençoe também a meditação na Tua palavra, pois eu oro e peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse celular, ele fica tentando adivinhar o que eu estou falando. Já aconteceu isso até na igreja, na hora da mensagem que eu coloco no púlpito e ele aí fala, né? Não sei, talvez eu tenha que aprender a desligar alguma coisa nele aí, que eu ainda não sei como fazer, né? Continuando aqui, irmãos, então, né? Hoje, dia 3 de maio, né? Que Deus possa estar abençoando a nossa vida com a meditação na palavra do Senhor. Eu convido então os irmãos a abrirem as suas Bíblias para Tiago capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 2 até o versículo 6. Tiago capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 6. Esse vai ser o tema de algumas mensagens que eu vou trazer para os irmãos, né? Eu tenho uma apostila, essa apostila ela foi feita pelo pastor Bill Moore, né? Lá em Campinas,
ele foi pastor de uma igreja batista, ele foi pastor fundador da igreja, ele é americano, ele foi fundador da Igreja Batista da Esperança, lá em Campinas, num bairro chamado Cambuí. E ele preparou vários estudos, dentre esses estudos é um desses que eu vou estar compartilhando com os irmãos algumas mensagens, né? Então o nosso texto é Tiago capítulo 1, versículo 2 a 6. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte, né? Uma para outra parte. Eu vou pegar aqui, tem várias traduções, né? E, na verdade, quando a gente lê as Escrituras, tem algumas traduções que usam o sinônimo, né? Das palavras que a gente usa aqui na nossa Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, né? E eu acho interessante a gente ter esses sinônimos com a gente, né? Tiago, então, no capítulo 1, ele fala do versículo 2 em diante, ele diz assim: tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Uma outra tradução usa a palavra aqui, tende por motivo de toda alegria, né? Motivo de toda alegria, né? O tema que nós vamos falar com os irmãos é como tirar proveito dos nossos problemas através da nossa fé em Cristo, né? Como nós podemos tirar proveito, aproveitar os nossos problemas, as tribulações, as lutas, as dificuldades, como nós podemos aproveitar isso para o nosso bem, né? Para nós crescermos, melhorarmos como homens e mulheres de Deus aqui neste mundo. Como nós podemos fazer isso, né? O tema do pastor que escreveu, o pastor Bill, é desenvolvendo uma fé que funciona, né? Que às vezes você fala assim, eu tenho fé, mas a minha fé ela é mais ou menos, né? Eu quero dizer para os irmãos que não existe fé mais ou menos, irmãos. A fé, ela é única, né? Agora, o que a gente tem que entender é que no nosso relacionamento com Deus, quando nós temos um relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus vai fazer com que a nossa fé ela comece a ser uma fé que vai agir, que vai responder diante das situações, né? Um exemplo claro foi quando Pedro estava dentro do barco e o Senhor Jesus estava andando sobre as águas. Inicialmente, a fé ali que Pedro tinha, ela foi uma fé produtiva. Ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas quando nós percebemos a tempestade, as lutas, as dificuldades, então o que acontece? Muitas vezes nós tiramos o nosso olhar de Cristo e a nossa fé ela se torna uma fé inoperante. Não operante, mas inoperante. Então nós temos que aprender a tirar proveito das dificuldades, irmãos, para que a nossa fé seja uma fé operante, uma fé forte, firme,
uma fé que produz resultados na nossa vida, né? E a gente pode começar iniciando aqui com 4 fatos que nós precisamos saber, irmãos, né? Que é importante para nós podermos saber lidar com as provações, com os problemas, e que essas coisas que acontecem em nossa vida, eu possa aproveitar essas coisas acontecendo para eu crescer na graça, no conhecimento e na minha fé em Cristo Jesus. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Eu não vou aqui dar primeiro o fato. Nós vamos ler e aí então os irmãos vão tentar encontrar nesse texto que nós vamos ler o fato que nós precisamos conhecer quando nós falamos sobre como lidar com os nossos problemas e aumentar a nossa fé. Porque o Tiago falando aqui, ele fala no versículo 2 que nós devemos ter grande alegria quando enfrentarmos várias provações, ou motivo de grande alegria, né? Motivo de grande alegria. Nós devemos ter motivo de grande alegria, né? Se os irmãos observarem aqui o que a palavra de Deus está dizendo, os irmãos vão perceber aqui que às vezes nós não sabemos lidar com os problemas. Ou se nós lidamos com ele, não lidamos ele da forma correta. Então a Bíblia nos ajuda a sabermos lidar com essas dificuldades. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, deixa a sua Bíblia marcada aqui em Tiago, que é o nosso texto, né? E vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A palavra de Deus, ela diz assim no versículo 18 até o 20, a parte A do versículo 20, né? E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala de uma coisa que nós temos que ter noção, irmãos. Nós precisamos entender isso. Irmãos, dificuldades, problemas, tribulações, elas são inevitáveis. Inevitáveis. Todos nós passamos por essas dificuldades. Todos. E não existe alguém que fale: eu nunca passei por uma tribulação, por um problema, por uma dificuldade. E nós não conseguimos evitá-las, irmãos. Nós provocamos as dificuldades muitas vezes, querendo às vezes, sem querer às vezes. E quando não somos nós, alguém provoca. A sociedade provoca, o mundo provoca. Então, uma coisa que nós temos que entender é que os problemas são inevitáveis, irmãos. E nós precisamos saber lidar com esses problemas. Nós não podemos desistir. Nós não podemos voltar para trás. Nós devemos encarar os problemas quando eles se avizinharem ou quando eles se colocarem à nossa frente. Nós temos que enfrentar os problemas e aproveitar os problemas para crescer, nos tornarmos homens e mulheres experientes, homens e mulheres que sabem lidar com os problemas. Porque o que a gente encontra muitas vezes hoje, irmãos, são pessoas que não sabem lidar com os problemas. Quando vem um problema, aquela pessoa, ela desmorona. E nós precisamos aprender a lidar com os problemas.
porque eles são inevitáveis. Então é a primeira coisa que você precisa saber. Os problemas na minha e na sua vida, eles são inevitáveis. Sempre vão ocorrer. E nós precisamos saber lidar com eles. Em 1 Pedro capítulo 4, irmãos, abra sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Vamos identificar o segundo fato que nós precisamos saber. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado, né? Então, nós encontramos aqui o apóstolo Pedro falando de um outro fato, né? Nós vimos aqui que o primeiro fato é que os problemas são imprevisíveis, né? Mas, irmãos, aqui no capítulo 4 de 1 Pedro, no versículo 12, nós encontramos a palavra de Deus falando aqui, claramente aqui dizendo: não estranheis a ardente prova, né? Que vem sobre vós para vos tentar, né? Numa outra tradução fala: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, né? Fogo ardente, né? Esta ideia de algo que está nos queimando, né? Que está nos queimando, né? Na corrigida fiel é usada a palavra prova, né? Prova. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, né? Para vos provar. Tentar para provar, né? Irmãos, Deus permite nós passarmos por lutas e por provas porque Ele quer o nosso crescimento, irmãos. Ele quer nos tornar homens de Deus e mulheres de Deus melhores. E como isso vai acontecer se nós não formos provados? Né? Como nós vamos responder às situações se nós não formos provados? Né? Pois bem, nesse texto, nós vemos aqui então que os problemas que nós vamos encontrar, além deles serem inevitáveis, eles são imprevisíveis. Imprevisíveis. Não dá para você prever quando vai acontecer, como vai acontecer e o que vai acontecer. Não dá. É imprevisível, irmãos. Nós não temos esse poder. O único que sabe é Deus. E Ele permite essas coisas acontecerem. Inclusive o texto aqui, ele está falando que nós devemos, no versículo 3, nos alegrar no fato de nós sermos participantes das aflições de Cristo. Então as provações, as tentações, elas vêm sobre nós e elas são, na verdade, Deus nos dando a oportunidade de nós sermos participantes das aflições do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né?
E no versículo 14, existe uma palavra aqui que eu queria pensar com os irmãos, né? Porque no versículo 14 fala: se pelo nome de Cristo sois vituperados, né? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, a palavra vituperado, né? Se por causa de Cristo nós somos vituperados. O que é ser vituperado, irmãos? Vituperado ou vituperar é proferir ofensas e insultos contra, é ofender, né? É ofender, é expressar o descontentamento, não aprovar ou censurar, é repreender, né? É agir com desdém em relação a outrem, é menosprezar, né? É menosprezar. Então, esta palavra, a síntese dela dá a ideia de ofensa. Se por causa de Cristo você está sendo ofendido, né? Bem-aventurado você é, feliz você é. Você não deve se lamentar, irmãos, porque você é perseguido, porque você é ofendido, porque você enfrenta sofrimentos, às vezes incontroláveis. Você não deve se desesperar. A Bíblia fala, antes, você é uma pessoa feliz. Porque você pode participar das aflições do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o segundo fato que nós temos que aprender em relação aos problemas, às tribulações, às lutas, é que eles são imprevisíveis, irmãos. Nós não podemos prever quando vai acontecer, como vai acontecer e o que vai acontecer. Nós não temos essa capacidade. E eles virão, sempre virão. Em Tiago capítulo 1 agora, vamos lá no nosso texto, né, de meditação, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, a palavra de Deus fala assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, né? Então Tiago aqui, falando também, ele emite aqui um assunto, né? Tiago capítulo 1, versículo 2, ele usa aqui, ele coloca aqui, eu já mencionei aqui, motivo em vez de meus irmãos, tende grande alegria, ele coloca, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, né? O enfrentardes várias tentações. Então, a palavra aqui é várias, né? Além dos problemas serem inevitáveis, além dos problemas serem imprevisíveis, a palavra de Deus diz que os problemas são vários. Há uma diversidade de problemas que podem ocorrer na nossa vida durante o curso da nossa vida, irmãos. Nós não podemos esquecer isso. Que não vai acontecer só uma coisa. Há uma diversidade. Ali fala várias tentações, várias provações que nós passamos, né? E o quarto fato que nós precisamos saber, o apóstolo Paulo fala com os crentes em Roma, no capítulo 5, versículo 3 até o versículo 5. Né? Então, Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 até o 5, a palavra de Deus diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança.
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Praticamente aqui então o texto faz uma conclusão do porquê Deus permite nós passarmos por provações, né? O texto fala aqui que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação ela produz em nós paciência e esperança, né? Esperança. O que nós entendemos aqui como quarto fato que você tem que saber sobre os problemas é que os problemas têm um propósito, irmãos. Os problemas têm um propósito, né? E esse propósito é tornar você uma pessoa mais paciente, tornar você uma pessoa mais experiente na vida com Deus. Na vida com Deus. Então, irmãos, nós vimos esses fatos que realmente nós não podemos esquecer. Lembra do primeiro? É inevitável. O segundo, né, é imprevisível. O terceiro é diversos problemas que vão ocorrer. E, finalmente, o último fato é que os problemas, as lutas, as provações, existe um propósito para eles ocorrerem na nossa vida. É nos tornar homens e mulheres de Deus mais pacientes e mais experientes na vida cristã. Bom, irmãos, se a gente sabe que Deus tem um propósito, na verdade, se Deus tem propósito para a nossa vida, quando Ele permite nós passarmos por problemas, eu vou citar aqui 3 propósitos que Deus tem quando Ele permite você passar por problemas. O primeiro propósito que Deus Ele aqui quer que você entenda por que Ele permite você passar por problemas, está o nosso texto de Tiago, né, no capítulo 3, Tiago capítulo 3, né? Desculpa, irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 3. O versículo 3, a primeira parte do versículo fala: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A parte de propósito é Deus, Ele quer que cada um de nós, né, sejamos provados na nossa fé, irmãos. A nossa fé, ela é purificada pelos problemas. A fé é provada, e quando ela é provada, ela é purificada. Ela se torna uma fé operante e não inoperante. Um segundo propósito, para nós entendermos por que Deus permite problemas na nossa vida, é que os problemas, eles nos fortificam em relação a sermos pessoas pacientes. Quanto mais você tem problemas na sua vida, e você vai sendo moldado, você vai sendo burilado por Deus nestas provas, você se torna uma pessoa mais paciente, irmãos. Nós, humanos, somos por natureza impacientes. Nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente. E a maioria dos casos não é assim. Nós precisamos esperar, ter paciência. Porque as coisas não acontecem quando a gente quer, né? Então, o texto fala aqui: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, lá no versículo 4. Então, a paciência, ela vai ser aperfeiçoada. Você vai se tornar um homem forte, um homem aperfeiçoado na paciência. Um outro propósito aqui que nós podemos destacar para os irmãos é que Deus, Ele vai, através dos problemas, Ele vai santificar o nosso caráter, né? Se os irmãos continuarem aqui, olha o versículo: para que sejais perfeitos e completos,
sem faltar coisa alguma. Está falando do nosso caráter, irmãos. Está falando da nossa integridade de caráter. Deus vai moldar isso. Deus vai nos aperfeiçoar para que nós possamos ser alguém que tenha um caráter semelhante ao de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, irmãos, o principal propósito de Deus é que esse caráter que eu estou sendo moldado possa se assemelhar a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá no livro de Atos dos Apóstolos, em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos, porque eles agiam, falavam como o Senhor. Então, às vezes, até alguém podia falar, mas eu acho que é Jesus. Mas não era, era um discípulo de Jesus. Esse discípulo estava se assemelhando ao seu Senhor. E esse é o propósito de Deus para nós, irmãos. Eu e você, nós precisamos parecer mais com Jesus e menos com a gente mesmo. Você precisa matar o seu eu e deixar Jesus viver na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo fala isso, que ele já estava crucificado com Cristo. E ele, não era mais ele que vivia, mas era Cristo que vivia nele. Matar o nosso eu e deixar Cristo viver na nossa vida. Nós vamos refletir para as pessoas. O nosso caráter será semelhante ao de Cristo. As pessoas olharão para nós e falarão, olha, você anda com Cristo. E Deus tem esse propósito quando Ele envia os problemas. Nos tornar em caráter semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E finalmente, irmãos, para nós desenvolvermos uma fé que funcione e tirar proveito dos problemas para crescermos nesta fé, nós temos que aprender a lidar com os nossos problemas. Como nós podemos lidar com os nossos problemas, né? Tem um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Abra a sua Bíblia lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. A palavra de Deus, ela diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, né? Então, como eu posso lidar com os meus problemas? Me regozijando, irmãos. Sendo grato a Deus por tudo. Nós não devemos nos regozijar pelo problema. E sim, nós devemos nos regozijar no problema. Porque ele vai nos ajudar a melhorar. Vai nos ajudar a enfrentar aquele problema, o Senhor vai nos ajudar a enfrentar aquele problema, e nós vamos crescer espiritualmente. E nós vamos nos tornar homens e mulheres de Deus melhores aqui neste mundo. Então, irmãos, se regozije quando tiver problemas. Porque você entende hoje que você vai passar por aquele problema na dependência de Deus, através de oração, através de consagração de vida, de dependência total de Deus, e o final será a vitória que Deus dará a você. E você crescerá como homem e como mulher de Deus. Então, irmãos, como vou lidar com o problema? Me alegrando, a palavra de Deus fala aqui, em tudo dai graça, seja grato a Deus por tudo. Tenha gratidão no seu coração, se alegre, agradeça a Deus, porque Ele está permitindo você passar por lutas, por problemas. Segunda coisa, né? Tiago capítulo 1, que é o nosso texto, versículo 5, a palavra de Deus diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
pedir sabedoria a Deus. Às vezes, irmãos, eu estou tendo problemas e eu não sei como resolver esses problemas. O que eu tenho que fazer? Pedir sabedoria a Deus. Né? Pedir sabedoria a Deus. Às vezes, irmãos, Deus ele vai nos dar sabedoria para nós resolvermos aquela questão. Às vezes ele vai nos dar sabedoria de nós não fazermos nada, nós ficarmos esperando somente. Sabermos esperar em Deus, que Deus vai nos ajudar, vai resolver aquela questão, e o que nós precisamos é esperar no Senhor. Então, a segunda forma de como lidar com os nossos problemas é através da oração, irmãos. Coloque diante de Deus as suas petições. Dobre o seu joelho, irmãos. Se prostre perante o Senhor. Olha, é a arma que o crente tem, irmãos, é a oração. É a arma que o crente tem. E por último, como lidar com os nossos problemas? Tiago, no capítulo 1, versículo 6, fala: peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé. Confia no Senhor, irmãos. Tenha fé. Não desconfie do Senhor. Ao orar, não duvide do plano e da vontade de Deus para a sua vida. Não duvide, irmãos. Porque Deus tem um propósito para você. Ele tem um plano na sua vida. E o que Ele planejou vai acontecer. Confie no Senhor. A vitória, o resultado, a solução virá. Porque Deus, Ele tem um plano na sua vida. Então, irmãos, como eu posso desenvolver a minha fé? Fazer com que a minha fé funcione? E que esse funcionamento possa me ajudar a tirar proveito dos meus problemas? Está aí a palavra que nós ouvimos. Eu preciso saber algumas coisas, como o problema é inevitável. Ele é imprevisível, são diversos problemas que vão acontecer, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Por isso Ele permite nós termos os problemas. Esses propósitos, Deus, nesse propósito, Ele nos mostra que os problemas que Ele nos manda têm o objetivo de purificar a minha fé. Não só me purificar, mas me fortalecer e me tornar um crente paciente. E também esses problemas vão me santificar a ponto de o meu caráter ser moldado e eu possa desenvolver um caráter como o de nosso Senhor Jesus Cristo. E entendendo que eu preciso saber lidar com os problemas, eu preciso ser grato a Deus por tudo, eu devo ser um homem de oração, você, mulher de oração, e eu preciso confiar no Senhor, como diz a palavra de Deus, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Nós não podemos duvidar. Nós temos que crer, confiar e esperar até Deus agir na nossa vida. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Talvez você, meu amado irmão, minha amada irmã, está com esta palavra, entendendo que precisa melhorar como homem, como mulher de Deus. E eu quero orar por você, então feche os seus olhos enquanto eu oro por você, né? Porque você precisa entender como desenvolver a sua fé e como aproveitar, tirar proveito dos problemas que você enfrenta para crescer como crente aqui neste mundo. Então eu vou orar por você agora, nesse instante. Senhor, eu quero neste momento orar por cada irmão, irmã que está assistindo este vídeo, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Se porventura alguém que está assistindo esse vídeo ainda não confiou no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, não o recebeu como Salvador de sua vida, não pediu perdão dos seus pecados, ó Deus,
Toque neste coração agora, Senhor. Que haja salvação neste momento. Que pessoas possam se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Já os salvos, ó Deus, que estão enfrentando problemas e dificuldades, que eles não olhem os problemas e as dificuldades como algo que veio para os destruir, mas que eles possam olhar da forma como a Bíblia nos ensina, que nós possamos, ó Deus, desenvolver a nossa fé e que para desenvolver a nossa fé nós possamos tirar proveito dos problemas, das tribulações que o Senhor permite nós passarmos. Eu quero orar para que os irmãos possam ser fortalecidos, que o Senhor os ajude, ó Deus, a crescer na sua fé e que eles possam entender que os seus problemas, se eles existem, é para torná-los homens e mulheres como Jesus Cristo, com caráter semelhante ao de Jesus. Que eles possam crescer, ó Deus, na experiência, na paciência e na experiência. E que eles possam entender, ó Deus, que tudo o que acontece, o Senhor tem um propósito na nossa vida. E que esse propósito vai se cumprir até o final. Até o dia do encontro com o Senhor. Abençoe, ó Deus, o teu povo. Abençoe, ó Deus, cada um dos irmãos e irmãs durante essa semana. Protege-os, ó Deus. Que a palavra do Senhor e a bênção do Senhor seja sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Que o Senhor Jesus possa estar com os irmãos, ajudando-os nas suas lutas e nas suas tribulações. E que os irmãos possam estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e Deus abençoe a cada um dos irmãos e até a próxima oportunidade. Amém e amém.